Marcos capítulo 4, versículo 39. Perdão, 38. O meu foco é só o 38. Marcos 4, 38. Diz assim: E Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Até aqui. Pai, nós te agradecemos por tudo. Perdoa as falhas que há em nós. Que não sejamos o empecilho daquilo que o Senhor quer fazer. Que não sejamos o problema que o Senhor quer executar. Que sejamos a solução e que venhamos aprender um pouco mais da sua palavra. Que teu Espírito nos capacite e nos dê entendimento, tranquilidade e sabedoria, discernimento para mudar a nossa trajetória. Por isso eu coloco esse culto em tuas mãos, não que ele não esteja, mas até aqui o Senhor falou. Fala mais um pouco conosco, para que o seu nome seja glorificado e que essa palavra possa produzir o resultado em cada coração. Amém. Glória a Deus. Aleluias. O meu foco aqui, é claro que todos já conhecem. Quem não conhece a palavra da tempestade? Uma das tempestades da Bíblia, e aqui está falando justamente quando Jesus libera uma palavra, mas os seus discípulos não creem. Esse é o meu foco hoje. Quando Deus libera uma palavra e as pessoas não acreditam. Quando Deus libera uma palavra e as pessoas não creem no que Ele falou. O meu foco aqui nessa noite é esse. Porque falamos até que cremos em Jesus. Falamos que acreditamos em Jesus. Mas quem somos nós quando tudo se aperta? Quem somos nós quando tudo fica difícil? Quem somos nós quando a dúvida chega? Quem somos nós quando a incerteza chega em nossa vida? Recebemos uma palavra de Deus, mas não cremos que ela irá acontecer. Recebemos uma palavra de Deus, mas pedimos o tempo todo: Deus, libera uma palavra, Deus, fala comigo, Deus, libera uma palavra. E quando recebemos a palavra, duvidamos do que Deus falou. E tem hora que nem pedimos uma palavra e Deus libera a si mesmo. É o que está acontecendo aqui nessa história. Estamos num culto de Santa Ceia. Isso também não aconteceu com Jesus? Aconteceu. A história de Jesus, desde os profetas, era uma incógnita. Todos estavam falando o tempo todo que Jesus viria, mas ninguém acreditava. Falavam o tempo todo e ninguém cria. Não mudou muito desses séculos que passaram. As pessoas continuam muitas vezes as mesmas de antes. Mas é justamente aqui o maior segredo dessa palavra, para o foco que eu tenho hoje, é justamente o versículo 35, o versículo 38 e o final. Porque o versículo 35 é onde Deus vai liberar uma palavra, é onde Jesus vai liberar uma palavra. Quando Jesus libera uma palavra, Ele destrava um destino. Quando Jesus libera uma palavra, Ele muda uma história. Quando Jesus libera uma palavra, Ele renova uma promessa. Ele muda tudo em volta dele. No versículo 35 ele vai dizer assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. Observe que está liberando a palavra. Passemos, como você sabe, no plural. Vamos passar, todos juntos. Eu libero uma palavra, mas eu passo junto com você nessa palavra. Eu libero uma profecia, eu libero uma promessa, mas eu estou dentro dessa promessa. Eu não estou fora daquilo que eu estou falando. Ele está dizendo: eu sou o verbo que se fez carne. O que eu libero, eu também garanto. O que eu falo, eu também garanto. Deus está dizendo: quando eu libero uma palavra, a palavra está dizendo: quando eu libero uma palavra, eu estou nela.
Mas como você encaixa a fé em sua vida? Como você encaixa a fé em sua vida? Quando você está emotivo, você toma posse de qualquer coisa que entregam para você. Você toma posse de qualquer coisa. Pode ser o louvor que você não gosta. Pode ser a cantora que você não gosta ali, daquela voz, daquele jeito, aquele outro. Mas se você está emotivo, você toma posse daquilo porque você está falando com você. Mas e quando a dúvida chega? Quando a dificuldade chega? Quando os problemas chegam? Jesus está liberando uma palavra aqui agora. Ele disse: entre no barco. Entre no barco, porque passaremos para outra margem. Ou seja, vamos passar, e vai estar falando. Ele já está dando um destino. Ele está dando um destino final, já está dizendo: do outro lado. Não é no meio do caminho, não é no meio do mar. Nós vamos atravessar, nós vamos chegar. Ele está dizendo: nós passaremos. Ele está dizendo: nós chegaremos. Deus está dizendo: entra no barco que o resto é comigo. Entra no barco que o resto é comigo. Ele está dizendo: entra. Vamos chegar, vai acontecer. Mas os discípulos estavam muito empolgados com as curas que estavam acontecendo, as coisas que estavam acontecendo, com os milagres que estavam acontecendo ali. Eles não estavam tão entregues àquilo que Jesus estava falando. E é justamente nos momentos no momento que a gente está mais alegre, mais entregue a uma vitória, a uma resposta, que a gente não percebe que Deus está falando alguma coisa com a gente. A gente pensa que Deus vai falar com a gente somente no momento difícil, mas Deus está falando com a gente no momento alegre, no momento que a gente está disperso. Eles estavam felizes com milagres, e as pessoas se acostumam com milagres. Por isso que muitos milagres não acontecem na vida das pessoas, porque elas se acostumam com os primeiros. E Deus quer fazer o segundo, quer fazer o terceiro, quer fazer o quarto, mas ela está acostumada com o primeiro, ela está envolvida com o primeiro. Ela não deixa Deus mostrar para ela algo novo. Entra no barco. Entra no barco. Entra no barco, que tem um milagre diferente desse que vocês estão vendo aqui. Entra no barco, porque vocês precisam ter experiência com uma coisa nova. Eu sei que vocês estão assim, mas vocês precisam ver uma coisa diferente. Entra no barco. Só que no meio de uma promessa, a dificuldade chega. No meio de uma promessa, a crise sempre chega, a dificuldade sempre chega, a briga sempre acontece, a dificuldade no casamento sempre se levanta, a dificuldade em uma família se levanta, a dificuldade, uma dúvida por causa da área profissional sempre se levanta, uma dúvida em sua mente acaba se levantando, coisas acontecem, até mesmo uma dúvida porque um diagnóstico do médico que aconteceu na sua vida e você falou: e agora? Eu vou morrer. Por que as pessoas têm mais fé? Por que as pessoas têm fé para as coisas boas somente quando estão emotivas? Mas elas têm bastante fé para solucionar coisas que parece que vão dar erradas. Você já observou que quando alguém fala assim, vai acontecer isso, e a pessoa está ali triste, alguma coisa, ela fala assim: só Deus mesmo, né? Ninguém te perguntou se é só Deus mesmo. Se Ele está falando que vai acontecer, vai acontecer. Não precisa. Deus não está querendo que você fique desabafando para Ele. Ele está falando: desabafa comigo, e está dizendo: vai acontecer. Vai acontecer. Então vai acontecer, está falando já com você. Ele não está te pedindo para você desabafar com Ele, assim, só Deus. Só Deus. Só Deus, porque esse momento difícil, olha a fé da pessoa. A fé da pessoa está no momento difícil. Só Deus para mudar essa história. Tipo, eu tenho mais fé no que está dando errado do que no que pode acontecer agora. Reparou uma coisa? As pessoas têm experiências. Elas não sabem solucionar problemas, mas elas sabem dar diagnóstico para o problema. Observe, as pessoas são experientes em dar diagnóstico para problema. Jesus está dizendo: entra no barco,
passaremos para o outro lado da margem. Só que aqui tem uma tempestade no meio do caminho. E no meio do caminho tem uma tempestade e eles não vão conseguir, eles vão desesperar, eles vão ficar loucos, desapercebidos, e vão começar a acordar o mestre, vão começar a acordar Jesus, porque eu sei que algumas pessoas talvez vão falar dessa palavra, talvez é necessário acordar Jesus, amém, isso é uma outra palavra, para uma outra forma, mas do jeito aqui, Jesus estava dormindo, e eles vão acordar Jesus porque eles estão desesperados, mas eles não estão desesperados porque precisam de uma ajuda, eles estão desesperados porque eles não acreditam no que Jesus falou lá no início. Eles estão dizendo, vai deixar a gente morrer? Tipo assim, a culpa é sua que colocou a gente dentro desse barco, a culpa é sua porque nós acreditamos na sua profecia, a culpa é sua porque nós acreditamos na sua promessa, a culpa é sua porque nós cremos na sua palavra. Vai deixar a gente morrer? Eles não estão pedindo uma ajuda, eles estão acusando ele. E a acusação anula o que foi revelado, anula o que foi prometido. E aqui as pessoas têm uma certeza para aquilo que dá errado. As pessoas começam a pensar, nossa, se eu sair do serviço agora, o que eu vou fazer? Meu Deus, a pessoa não saiu do serviço, mas ela está pensando já, o que eu vou fazer agora? E se eu for mandado embora? Se eu mandar embora, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Todo mundo começa a colocar uma fé e montar um programa novo, montar algo novo, um cenário novo na vida dela do desastre. Ela monta um programa, um circuito, uma jornada do desastre que não aconteceu, mas que para ela vai acontecer. Mas ela não monta um circuito da fé, tipo, eu creio que se eu fizer isso vai acontecer, eu creio que se eu montar isso vai acontecer, eu creio que se eu fizer isso Deus estará comigo nesse negócio. Mas ela consegue montar bonitinho um programa da derrota. É verdade? Uma briga que teve no casamento, ela pensa, vai ter separação, se me largar, isso, aquilo. O que eu vou fazer? Tenho filho, aquilo. Estou sem trabalhar, e agora? Aquilo. A pessoa cria uma preocupação. Preocupação. Ela se ocupa com algo que não aconteceu. Preocupação. Ela se ocupa com algo que não está acontecendo. Isso é preocupação, é uma preocupação. Ela está se ocupando com algo que não aconteceu ainda. E agora? O que eu vou fazer? Fazer o quê? Não aconteceu nada. E se faltar dinheiro? Por que não fazer? Não, se Deus... Não era mais fácil falar? Deixa o mestre quieto. Se ele falou que nós vamos chegar do outro lado, essa tempestade é fichinha. É a palavra dele. Sobre a palavra dele nós vamos andar juntos. Sobre a palavra dele nós cremos. Sobre a palavra dele vai acontecer. Sobre a palavra dele tem um milagre. Sobre a palavra dele nós chegaremos no destino que ele falou pra gente. Sobre a palavra dele eu vou andar sobre essa palavra. Sobre a palavra nós iremos. Sobre a palavra também chegaremos. Ei, você vai chegar. Oh, aleluia! O título dessa mensagem é Acredite na Rota de Jesus. Acredite na Rota de Jesus. Aleluia! Ei! A fé antecipa o que não aconteceu. A fé antecipa o que não aconteceu. É uma certeza do que você crê e não viu ainda. Crê, mas não aconteceu ainda. Então a fé, ela antecipa. O que é fé? A fé antecipa, ou seja, não aconteceu ainda, mas você está antecipando pela visão. Você está antecipando já vendo algo que não... sobrenatural, que você não viu no natural ainda.
A fé te faz enxergar sobrenatural, o sobrenatural que você não viu no natural ainda. O que não aconteceu no natural, o sobrenatural já está mostrando para você. Isso é fé. Ela antecipa, a fé antecipa aquilo que não aconteceu naturalmente. Só que as pessoas muitas vezes não acreditam. Você tem antecipado a sua fé? O que Deus tem falado para você? Onde Deus falou que você vai chegar? O que Deus falou que vai acontecer na sua vida? Aleluia! Ei, observe. Jesus está dizendo: entre no. Obrigado quem me ajudou. Entre no barco. Ele está mostrando para eles um ponto de partida. Está mostrando para eles o lugar que eles estão. Entre no barco, porque aqui, ficar parado aqui não dá para chegar do outro lado. Para chegar do outro lado eu não posso ficar no mesmo lugar. Para chegar do outro lado eu tenho que fazer alguma coisa. Para chegar do outro lado eu tenho que mover. Mas não somente isso, entre no barco. Ou seja, entra no barco, nós chegaremos do outro lado. Está te dando uma rota, está te dando um destino. Eu preciso do barco para viver essa rota, porque não dá para ir nadando. Eu preciso do barco. E está falando: entra no barco. Sai do lugar que você está na areia. Tem um destino que você vai chegar do outro lado. Amém ou não? Não é assim que acontece. Quando você vai lá no correio, vai colocar a carta lá, sem colocar. Não adianta você colocar, a carta não é enviada, o Sedex não é enviado. Não é enviado. Se você colocar somente o local de chegada, você precisa colocar o local de início, o logradouro, aonde você está, aonde você mora. Amém? Não é assim também no Waze, quando você usa o aplicativo Waze lá? Não tem partida se você não colocar onde está. Não tem. Não tem. Se você não entender o propósito de onde você está agora, você também não vai entender aonde você precisa chegar. Os discípulos ficaram desesperados no meio do caminho porque eles não entenderam o propósito de Jesus, aonde eles tinham que chegar. Se você não entende o que Deus está falando com você, o que Deus prometeu para você, não adianta nada ficar vindo à igreja. Não adianta nada ficar falando que Jesus está com você. Não adianta nada ficar jejuando nem orando. Você precisa entender qual é o seu propósito agora. Por que você está passando por isso? Por que você está vivendo isso agora? Quando você entende o que você está vivendo agora, então você sabe por que você recebeu uma promessa. Onde você irá chegar? Quando você irá chegar? O que você irá se tornar? Por acaso você abre uma gaveta, se arruma uma gaveta sem bagunçá-la antes? Que eu saio para arrumar uma gaveta, tem que tirar as coisas da gaveta e colocar de novo. Eu não desconheço uma pessoa que arruma gaveta com tudo dentro. Dificuldades não podem impedir a sua arrumação. Dificuldades não podem impedir aonde você vai chegar. Vocês estão comigo, amém? Eles não entenderam o futuro. O futuro só tem valor, pastor Ico, quando você acredita no seu presente. Porque Deus não entrega uma profecia, não entrega uma promessa para você no futuro. Ele entrega agora. E se você não entender o que está entregando agora, ela não tem valor para você no futuro. Você não está entendendo nada agora. A verdade, as coisas de Deus não são para serem entendidas. As coisas de Deus não são feitas para serem entendidas. Eu não estou sentindo. Você não tem que sentir. Você tem que crer. Não está fazendo sentido essa profecia para mim. Não está fazendo sentido essa promessa. Você não tem que fazer sentido para você.
O que não fez sentido para você no natural, já fez sentido para Deus no sobrenatural. Não tem que fazer sentido para você, tem que fazer para Deus. Quando Deus libera uma palavra para você, Ele já fez. Quando Deus promete algo para você, já está pronto. Quando Deus promete algo para você, já aconteceu. Pois afinal, você sabe disso. Ele não prepara as coisas para você. Ele prepara você para as coisas que Ele já fez, que Ele já liberou. Aleluia. Você precisa acreditar na rota de Jesus, na promessa de Jesus. Oh, os discípulos aqui não creram. Eles se desesperaram. O desespero anula a promessa, porque está dizendo: eu não creio, eu não acredito. Não acredito. Como pode uma dificuldade mudar uma trajetória? Como pode uma dificuldade apagar uma promessa? Quantos que estão aqui, estão assistindo agora, não se anularam e anularam o que Deus prometeu por causa de uma coisinha, de uma briga, de uma dificuldade, de uma palavra, de uma dificuldade? Cancelar o que estava pronto. Você pode cancelar o que está pronto, não pode é apagar. Tem pessoas que só vão viver algo um tempo depois, porque a tempestade paralisa ela naquele lugar. Tem tempestades que não são para ser resolvidas, não são para se meter em algumas tempestades. Para de graça e presta atenção nisso aqui. Tem tempestades na sua vida que não são para você se envolver com elas. Tem tempestades na sua vida que é só para você passar por ela, não se envolver com ela. As pessoas são especialistas em se envolver com as tempestades, se envolver com a dificuldade. A briga não é dela, o problema não é dela, a dificuldade não é dela, mas ela quer entrar no meio, ela quer tomar posse daquilo. É só para você passar por ela, não é para você se envolver com ela. E aí fica preso aonde não é para ficar. Fica preso no meio do caminho. Fica preso no meio do caminho. Aleluia. Oh, você precisa acreditar em Jesus. Os discípulos não creram. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra liberada, mas no meio do caminho tudo se paralisou. No meio do caminho algo parou. Uma tempestade fez com que eles esquecessem o que foi liberado para eles lá atrás. O meu foco é justamente esse. Você não pode esquecer o que Deus te falou. Você não pode esquecer o que Deus te prometeu. Eles estavam debaixo de uma palavra. Você precisa parar de dar solução para o diagnóstico para os seus erros, falando o que vai acontecer, e começar a dar diagnóstico, solucionar coisas que Deus falou que vai acontecer. Se preparar para aquilo que vai acontecer. Você não precisa ficar falando: e se acontecer isso, como vai ser? E se acontecer isso, como vai ser a nossa vida? Como vai ser isso? Começa a dizer: Deus falou que vai chegar, Deus falou que vai acontecer, Deus falou que nós passaremos, Deus falou que nós vamos chegar do outro lado, Deus falou que algo vai acontecer. A fé antecipa o que Deus falou. Então antecipe o que Deus falou. Comece a antecipar, comece a enxergar o sobrenatural dentro do natural. Talvez não aconteceu no natural ainda, você não chegou lá, mas não quer dizer que você não saiu do lugar. Você está no meio do caminho. Então continue, porque Deus tem um novo tempo para a sua vida. Ele vai cumprir. Meu Deus, vocês estão aqui, gente? Não parece? Aleluia! Oh Jesus! Qual foi o erro dos discípulos? O nosso, muitas vezes.
Jesus liberou uma palavra, mas por causa da dificuldade não estava fazendo sentido para eles, porque Jesus não falou da dificuldade. Não quer dizer que Jesus falou de algo que dá certo, que ele não falou, e que ele não falou da dificuldade, não quer dizer que ele não está no comando de tudo. Tem coisa que nós queremos que faça sentido para nós. Assim, Por que uma dificuldade na sua vida, uma crise na sua vida, uma tempestade na sua vida se torna mais importante do que uma palavra que foi liberada para você? O que Deus falou com você? Onde Deus falou que você ia chegar? O que Deus falou que você ia se tornar? O que Deus mostrou para você? Não dá para ficar vindo nesse altar e ficar pregando fé, isso e aquilo, e bênçãos de Deus, e entregar profecias e promessas, se você não sai do presente. Se você não muda, não sai do presente, não chega no futuro. Entra no barco, então sai da areia. Entra no barco, então sai da areia. Tipo, o barco está pronto, mas sai do lugar que você está. O barco está pronto, mas sai. Ou seja, dá um passo. Dá um passo que eu estou com você. Vem comigo, passaremos para o outro lado. Tamo junto. Não é qualquer tamo junto não. É o tamo junto de Jesus, é de verdade. Tamo junto. Eu posso estar dormindo no barco, mas eu estou com você. Não é o tamo junto que estamos em qualquer lugar, estamos numa festa, estamos isso, estamos alegre, e na hora da tristeza não estamos juntos. O tamo junto de Jesus, ele está dormindo, mas está junto. Porque não quer dizer que ele não fez nada no seu momento, que ele não está no barco. Ele está no barco. Ele está no barco, ele continua no barco, e ele vai continuar no seu barco. Mas você precisa acreditar no que ele falou para você. Acorda esse irmão que está do seu lado aí, fala para ele: meu irmão. Não, acorda direito, fala: meu irmão, você ainda crê como antes? Você ainda acredita no que não aconteceu, mas que Deus te prometeu? A sua fé é a mesma ainda? Aleluia! Oh! O início de Deus sempre irá acontecer quando é impossível para você. O início de Deus sempre começa quando o seu impossível chega. Tipo, é impossível para mim. É impossível para mim. Milagres só acontecem quando o seu eu termina. Milagres só acontecem quando o seu eu termina. Aleluia! Como assim, pastor? As nossas verdades são empecilhos para os milagres de Jesus. As nossas verdades, enquanto as nossas verdades, enquanto tem uma verdade dentro de você ainda, o milagre não acontece. Enquanto tem uma verdade, não é assim. Eu preciso, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser cru. Enquanto você tiver uma receita para aquilo que Deus falou que está pronto, não vai acontecer. Ei, se Deus prometeu, está pronto. Não precisa de uma receita. Não precisa de ninguém fazer receita para aquilo que está pronto. Deus não mandou você fazer receita nenhuma. Ele sabe fazer o pão. Ele sabe fazer o que Ele prometeu. Deus não te pediu nada. Para de ser gracista e para de fazer receita. Não, vou fazer assim, vou fazer assim. Ele não mandou você fazer assim. Ele disse: entre no barco. Entra no barco. Porque chegaremos do outro lado. Será que Jesus... Ei, por favor, será que você está sozinho nessa? Será que isso que você está vivendo na sua vida, você está sozinho nessa? Será que por acaso aquele que está no seu barco saiu fora, caiu fora?
Será que Ele te prometeu? Que Deus é esse que te prometeu e racha fora do seu barco? Ele não caiu fora. Talvez você está dando uns pulos para nadar, porque não está suportando mais. Talvez você está saindo um pouco do barco, porque você não está aguentando mais. Ei, suportar a tempestade não é suportar algo ruim. Suportar a tempestade é passar por ela. Passa por ela. Não abrace ela. Não toma posse. Você tem um destino, você tem uma rota. Você vai chegar do outro lado. Ele não diz que o meio do caminho é o seu lugar. Ele não diz que a tempestade é o seu lugar. Ele disse: passaremos no outra margem, no outro lado. Ou seja, você tem um final, você tem um cumprimento. Por que você está abraçando aquilo que Ele falou que não é para abraçar? Por que você está pegando para você o que Ele falou que não é para pegar? Ele disse que você vai chegar do outro lado. Mas é no barco, não é fora do barco. Ah, pastor, eu vou fazer desse jeitinho aqui porque... Custamos a cozinhar, acender o fogão para fazer um prato. Mas quando Deus mostra o que vai fazer, a gente quer escrever a receita. Uma vida toda não escrevemos nada. E aí quando Deus promete, quer escrever. Uma vida toda não se mexeu nessa área sentimental, não fez nada nesse casamento, não fez nada nesse namoro, não fez nada nesse noivado, não fez nada nessa área profissional, não fez nenhum curso. Mas quando Deus faz uma promessa, quer dar dicas para Deus. E se eu fizer assim, Deus? Entra no barco e passa para o outro lado. Ei, queridos, Deus não é confuso, Deus é simples. Só passa. Mas queremos que Deus agrade das nossas atitudes. Oh Deus, gostou do que eu fiz? Gostou, Deus, desse passo que eu dei aí? Fui eu que fiz. Ah, para. Você não faz nada sem vontade de Deus. Você não chega em lugar nenhum sem Deus. Jesus teve que falar para eles: entra no barco, porque senão eles iam continuar lá festejando. Eles iam continuar lá maravilhados com um milagre do passado. Talvez Deus te prometeu uma nova casa e você não quer sair dessa, hein? Porque você pegou a que Deus te deu. Talvez Deus quer te dar um novo carro, mas como foi Deus que te deu esse, você está falando assim: esse carro é de Deus. E Ele está dizendo: pois é meu, mas eu quero te dar um outro. Talvez esse emprego aí, não, eu orei muito, jejuei por ele. Foi Deus que me deu, foi muita luta, foi muito suor, foi muito jejum. Ah, para. Quer dizer que Deus só te dá quando você jejua? E se Ele quiser te abençoar, Ele não vai abençoar? Para de idolatrar aquilo que Deus te deu. Para de idolatrar as bênçãos de Deus na sua vida. Senão vai ser igualzinho aqueles carros por aí. Bênção de Deus. Vende-se embaixo. Está vendendo a bênção, meu irmão? Está vendendo a bênção? Ei, não que você não tenha que vender para ter algo melhor, mas o sentido que eu estou dizendo aqui é que as pessoas idolatram aquilo que Deus deu, e Deus está dizendo: para de idolatrar isso aí, meu filho. Eu sempre tenho uma coisa nova, eu sempre tenho uma coisa melhor, eu sempre faço uma coisa nova na sua vida. Eis que tudo se faz novo na sua vida. Ei, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se faz novo. Ele tem uma coisa nova na sua vida, mas você precisa crer que Ele ainda fala, que Ele ainda te direciona, que Ele ainda tem uma rota traçada para você. Ele tem um destino destravado para você. Vai acontecer e acabou. Antes que eu continue,
As suas verdades ainda estão imperando na sua vida? Você está sendo empecilho para o que Deus quer fazer? Ah, pastor, mas tem muitos anos. Já é um empecilho, incrédulo. Porque se estivesse crendo, falaria: eu estou esperando até hoje. Estou esperando até hoje. Ei, queridos, tem 11 anos que eu estou esperando a promessa de Deus. E eu continuo esperando. Tem 11 anos que eu espero uma promessa. Só que Ele falou que vai fazer. Então eu entendi que não tem a ver com uma mentira. Tem a ver com o tempo dele. Ele não me colocou um tempo. Ele disse: eu vou fazer isso aqui. Mas eu não posso ficar parado enquanto tem algo prometido. O problema é que a maioria das pessoas param porque algo que Ele prometeu não cumpriu no tempo deles. E Deus está dizendo: ei, eu não tenho que ficar parado diante de uma promessa. Eu não tenho que ficar parado. A minha vida não pode morrer até que a promessa chegue, mesmo porque eu preciso da experiência para quando ela chegar. Aleluia. Ó, glória a Deus, está aumentando. Aleluias. Observe. Todo milagre. Observe uma coisa: todo milagre de Jesus era liberado por uma palavra. Amém ou não? Amém. Jesus sempre liberava uma palavra para acontecer um milagre. Uma palavra é uma frase. No sentido aqui de uma frase inteira. A palavra que eu falo é a palavra do Senhor. Ele liberava uma palavra de fé, para que você entenda. Ele sempre liberava uma palavra para que o milagre acontecesse. Amém? Mas milagre só tem efeito. Milagre só tem efeito onde as suas verdades já não fazem mais efeito. Milagres de Jesus só tem efeito onde as suas verdades já foram canceladas por você. Aonde chegou no seu limite. Aonde suas verdades não servem mais para você dizer: vai acontecer isso aqui, vou tentar desse jeito aqui. Milagres acontecem quando os recursos da mulher do fluxo de sangue acabam e ela não tem mais refluxo. Não tem mais recurso. Ela não tem mais recurso. Então, milagres acontecem quando o leproso agora está todo leproso e ele não pode mais entrar na cidade. Ele não pode mais fazer parte de uma sociedade. Então, milagres acontecem quando o meu eu é limitado. Quando o meu limite acaba. Quando eu paro de fazer conforme o meu jeito, conforme a minha vontade. Milagres acontecem quando eu entendo que as minhas rotas, os meus atalhos não me levaram a nada. Então eu decido voltar para a rota de Jesus. Os atalhos têm atrapalhado muitas pessoas. Se você está cansado das suas verdades, se você está cansado das suas verdades, então está na hora de milagres acontecerem. Aleluia. Eu tenho uma pergunta para você. Não me leve a mal, eu não estou apontando ninguém, nem culpando ninguém, estou pregando a palavra. O que corta em você, corta em mim. Mas o que você vai fazer da sua vida no dia que você descobrir que todas as suas verdades eram uma mentira e que você foi enganado por você mesmo, porque você acreditava em algo que não era para acreditar, ao invés de acreditar na rota de Jesus?
O que você vai fazer quando descobrir que a sua verdade era uma mentira? Porque você contava uma verdade para você achando que era verdade, mas era uma mentira o tempo todo. Hoje Jesus quer te trazer de volta para a rota dele. Hoje Jesus quer te trazer de volta para a promessa dele. Hoje Jesus quer te trazer de volta para o que ele te prometeu. Aleluia! Talvez você está ali pensando como os discípulos. Prepara a Santa Ceia, por favor. Talvez você está ali pensando como os discípulos. Quando Jesus morreu, os discípulos de Emaús começaram a sair. Os outros discípulos fugiram. Ele morreu. Tipo, mas o que Jesus falou antes? O que Jesus falou não valeu de nada. Jesus prometeu algo. 3 anos andando com Jesus e eles não acreditaram que Jesus falou. 3 anos andando com Jesus e eles não entenderam que Jesus iria ressuscitar. Eles não entenderam que quando Jesus morresse e ressuscitasse, eles seriam a continuação, a extensão de Cristo, o pequeno Cristo que andaria cheio do Espírito de Deus na terra. Será que você não entendeu ainda que você é um pequeno Cristo? Que você tem um Espírito de Deus dentro de você, e que você tem muito poder dentro de você, e que você carrega um poder tremendo dentro de você, capaz de fazer você crer e chegar aonde precisa, capaz de chegar no lugar e falar: eu profetizo. Capaz de chegar no lugar e colocar a mão e falar assim: eu profetizo. Capaz de chegar no lugar e dizer: eu creio. Capaz de chegar no lugar e dizer: ser curado, ser sarado, no poder santo que eu carrego, o nome de Jesus que tem poder. Ei, todos pensaram que Jesus tinha acabado, não morrido, que ele morreu, mas tinha acabado a história de Jesus ali naquela cruz. Os discípulos de Emaús indo embora, não esperaram nem dar domingo, já estavam indo embora. Quantas pessoas não esperam o tempo se cumprir e já vai embora antes do tempo? Só porque viu aparentemente Jesus na cruz, disse: acabou para ele. Quando você olha para a sua cruz, acabou para você? Quando você olha para esse problema, acabou para você também? Você diz: mais um problema? Ou você diz: glória a Deus por esse problema, porque tem uma resposta do tamanho dela para mim? Porque não é sobre o meu tamanho, é sobre o que eu acredito que sou capaz de derrubar. Ei, mas o que eles não contavam, que ao terceiro dia, ele iria ressuscitar. Eles não contavam, e talvez você não está contando com isso também. Pastor, não entendi. Deus te trouxe aqui hoje na Santa Ceia para dizer para você: está na hora de você contar com aquilo que eu falei que ia fazer. Ele disse que ia acontecer na cruz. Ele disse que ia acontecer fora dela. O que ele disse para você? O que ele disse para você? Talvez para você não tem jeito mais, acabou. Pensaram que Jesus tinha acabado. Mas a cruz não é o fim. A cruz é o início de todas as coisas. E você vai continuar pensando que o que Deus falou com você não vai acontecer? Vai continuar paralisando a vontade de Deus por causa de um empecilho? Pastor, você está muito profética. Estou profético. Jesus
liberar uma palavra, ele era profético. O tempo todo, Jesus é a boas novas. Jesus não é a má notícia, é a boas novas, a boa notícia. Você precisa entender que quando fala de Jesus, pastor, porque está escrito que a porta é estreita. É claro que a porta é estreita, mas precisa entender que a porta que está falando na Bíblia é Jesus. A porta é estreita, não é o caminho que está passando, meu irmão. Você precisa ler a Bíblia. A porta que está falando ali, que é estreita, está falando da porta chamada Jesus, porque a palavra do Senhor diz: eu sou a porta. A palavra dele diz: eu sou a porta. A porta estreita é Jesus. Não é o caminho que você está andando que é estreito, meu irmão. A porta é ele. Agora você decide se você entra por ele ou não. Você precisa acreditar um pouco mais. Eu quero te encorajar a acreditar mais um pouco. Pastor, só Deus sabe o que eu estou passando. Já está errado. Porque não se mede dificuldades. Todo mundo tem dificuldade. E para você talvez de um é tranquilo e da outra não é. Talvez o seu irmão está suportando essa dificuldade porque ele suporta e você não suportaria. E talvez ele não suportaria a sua, mas você suporta. Você precisa deixar de ser incrédulo. Você precisa entender. Eu não terminei a palavra, né? Chegaram do outro lado. Ao fim da palavra. E eles chegaram do outro. E você não vai chegar? Eles tiveram tempestade. A diferença é que eles demoraram um pouco mais para chegar aonde Deus falou, porque eles ficaram preocupados demais com a tempestade. Você não vai chegar? Só Deus sabe, verdade. Por isso que você precisa passar para o outro lado. Você precisa acreditar que você vai chegar. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Amém?